Sejam todos muito bem-vindos ao Inisp Conecta. Eu sou a doutora Eliana Garzon, neurologista e especialista em epilepsia. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante que ainda gera muitas dúvidas, que é o transtorno do espectro autista, TEA. Mas nós não vamos falar só sobre o diagnóstico. Nós vamos falar sobre neurodesenvolvimento, sobre comunicação, sobre desafios, sobre inclusão, sobre mitos e verdades. E hoje eu tenho aqui a honra de, como nossa convidada para falar desse tema, a doutora Ana Carolina Pegoraro Martins. Ela é médica psiquiatra e eu vou começar, doutora Ana, que você se apresente, ou doutora Carol, né, como nós costumamos chamar, os pacientes se referem muito à doutora Carol, que você se apresente para o nosso público, toda a sua trajetória e a sua experiência nesse tema. Eu sou psiquiatra da infância, de adultos também, adolescentes, e saí da psiquiatria da infância, da residência em 2006. Então, por conta obra do destino, digamos assim, acabei indo trabalhar num centro de referência de autismo do SUS e trabalhei por 10 anos nesse serviço. E desde a residência, então, o seu interesse já era a infância? Já era a infância e o autismo, eu entrei sem querer e aí nunca mais saí, porque acho que hoje um psiquiatra da infância não tem como não trabalhar com isso, não só um psiquiatra da infância, mas o psiquiatra, qualquer psiquiatra e, ao meu ver, qualquer médico, né? Porque hoje, sendo uma condição com essa prevalência, não tem como, e todo mundo sabendo, às vezes, identificar a sociedade, identificando os pais, identificando, né? Não tem como a classe médica não se apropriar, né? Você pode até não diagnosticar, mas é necessário você saber identificar alguns sintomas, alguns comportamentos, e se você tem dúvida, fazer os encaminhamentos necessários, né? E aproveitando então esse gancho, né, que você acabou de falar de incidência e que todos os profissionais, tanto os psiquiatras, mas os profissionais em geral, neurologistas, pediatras, né, devem entender um pouco do assunto para encaminhar de forma apropriada. Então, aproveitando esse gancho, né, e às vezes a gente ouve os pais comentando e perguntando: doutora, parece que os casos aumentaram, a incidência aumentou. Isto é real? A incidência realmente aumentou? Ou tem algo para explicar agora esses números de casos? Parece que sim, né? Se a gente for observar como um fenômeno, né? Em 1980, o autismo era uma condição com a prevalência de um caso para 10 mil, né? Então, era uma doença rara. Né? Até pode ser que a gente diga assim, mas não era identificado. Também a gente não sabia fazer diagnóstico. O problema do possivelmente, né? Também tem uma coisa que essas pessoas também eram escondidas, sim, né? Então, sim. também não era possível também identificá-las, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, né, se a gente entrar hoje numa escola e for numa turma de segunda série, terceira série, provavelmente você vai ter pelo menos umas 2 ou 3 crianças com talvez essa condição, né? Então, não havia isso, né? Tudo bem que estava escondido, mas aí, né, numa turma de 20 você ter 2, né? Então, pelos índices do CDC americano, por exemplo, né, quando você pega a curva de acompanhamento dos anos 2000 para agora, né? Por isso que eu acho que assim, até minha trajetória nesse sentido, né, dos últimos 20 anos, porque é isso, assim, então nos últimos 20 anos, quando você vê a curva, né, o que acontece? Você sai de um lugar 2000, de um caso para, acho que era 120, 160, algo assim, né? E hoje, né, no passado, daí o índice é um caso para 36, se não me engano. Né? Então, assim, parece que tem algo que realmente está acontecendo.
um pouco além, talvez, de agora identificamos. Talvez sim, talvez sejam muitas variáveis. Sim. Talvez agora identificamos, talvez sim, esteja tendo um aumento de comportamentos atípicos, né? Assim, a previsão, assim, a previsão para 2050 do CDC americano, se você seguir na escalada que vai a curva, você está falando de um para um. Tá. Então, veja, daí, né, assim, não querendo gerar terror, né, mas então a gente está em mutação, será? Né, porque daí vai ser uma coisa, talvez nós estamos mudando, né, assim, aí até isso, a necessidade de inclusão, ela é absoluta, porque talvez alguma coisa esteja acontecendo. Sim, sim. Talvez alguma coisa esteja acontecendo, né? E assim, veja, não sabemos como muitas coisas no autismo que eu acho que a gente vai ver aqui, Não que mais a sabemos. gente não sabe do que a gente sabe, né? Ainda. Bom, talvez então um misto, né, de coisas, Sim. de aumento real de número de casos, mas também de melhor diagnóstico. Sim. E hoje em dia as famílias procuram, Sim. não é, uma ajuda, um serviço médico para que o caso seja conduzido. Então, Sim. talvez, como você disse, variáveis várias, né, Uhum. para explicar. Mas antes da gente seguir e falar de todas essas dúvidas que nós temos, eu acho que mais dúvidas do que certezas, assim, só para a gente definir, para quem não é familiarizado, o que é o autismo, é uma doença, é uma condição do desenvolvimento, e esse espectro, por que se usa essa palavra espectro? Curiosamente a gente está identificando mais, mas veja, o conceito ele é o mesmo há 30 anos, não mudou. Tá. O conceito é o mesmo. Tá. Né? Então ele é um atraso do desenvolvimento, né, que às vezes não são grandes atrasos, né, porque a pessoa com autismo, por exemplo, né, ela não é tão comum atrasos motores mais grossos, né, então, por exemplo, atraso para andar não é muito comum, Tá. né, por exemplo, é até mais comum na deficiência intelectual, por exemplo, né, mas a pessoa com autismo ela é desajeitada, né, então ela é estabanada, então ela tropeça, então ela se bate, né, então ela não sabe muito o tamanho que ela tem, né, até porque às vezes ela não é que ela bateu em alguém, às vezes ela só foi se virar e, né, e acertou alguém, digamos assim, né, então tem um pouco esse tipo de atraso, o atraso da linguagem, né, então é comum demorar um pouco mais para falar, né, atrasos sociais, e aí vejo às vezes muito precocemente, né? Por exemplo, daí atrasos sutis, né? Que é isso que a gente tem que afinar um pouco mais o olhar, né? Então, por exemplo, o que seria um atraso social no bebê? Então, por exemplo, um bebê que quase não faz contato visual, que sempre está disperso. Que não acompanha um objeto quando você movimenta na frente dele, que não aponta, não começa a fazer atitudes de tentativa de comunicação. Então, esses são pontos importantes para os pais observarem e, de repente, procurar ajuda, porque se não tem grandes atrasos motores, fica difícil, né? Tudo bem, uma criança que não vai conseguir engatinhar, não vai conseguir andar na época certa, eu acho que os pais já rapidamente procuram ajuda, né? Mas esse aspecto de contato pode ser difícil, então para os pais o contato visual seria um sinal de alerta. Sim, né? Não, o contato visual e o contato visual nessa interligação com o ambiente, né? O bebê, você e o ambiente, um objeto, um lugar, né? Às vezes são bebês que têm comportamentos assim, ficam muito irritados quando mudam de lugar, às vezes, e também assim, é uma vastidão, né? Então não é sempre igual. Então tem aquele que é um bebê pode ter a condição e é um bebê super barulhento, que tudo irrita, que tudo gera desconforto, que não gosta de ficar no colo, põe no colo e põe no berço, não gosta, que nenhum lugar tá bom, né? Que às vezes tem mais dificuldades para se alimentar, para puxar. Veja, são coisas sutis que a gente às vezes não tem noção que isso pode ser um problema. E também tem aquele bebê, por exemplo, nem parece que tem bebê na casa.
Onde você põe ele sim. fica quietinho. Sim, tá. Ele é mais apático com o ambiente. Tá. Então, tem o bebê que é mais incomodado com o ambiente e tem o bebê que ele parece que não está ali, Tá. né? Então, e às vezes tem o mesmo problema. Às vezes é a mesma coisa. Mesma coisa, né? com apresentações diferentes. E não vale a pena dizer, né? Porque também às vezes as pessoas elas pegam numa coisa, né? Por exemplo, eu tenho, às vezes eu tenho amigas que têm bebês, né? E hoje é uma neura, né? Então todo mundo tem medo, né? Você fica grávida, é uma coisa assim, mudou, né? Antigamente a questão da síndrome de Down e tal, hoje o autismo, até porque é muito mais prevalente do que a síndrome de Down, hoje as mães, elas têm medo, se preocupam, né? Será que meu filho tem? Será que ele vai ter? Então, por exemplo, ele anda na ponta do pé, então ele é autismo. Andar na ponta do pé não é autismo, né? Isso é se tiver toda uma outra coisa que vem junto com andar na ponta do pé. Tá. Tem muitas coisas que fazem andar na ponta do pé. A criança pode andar na ponta do pé sem ter nada. Sim. Então, tem que se cuidar para não se apegar, né? Porque acho que isso que é um problema que a gente está tendo hoje com os autodiagnósticos, né, através da difusão do conhecimento que é para o bem e para o mal. Sim. Né, ajuda em muitas coisas, mas também tem um pouco essa confusão daí das pessoas se apegarem a pequenos detalhes e já achar. Então eu tenho isso, né? Assim, até porque se você pegar o CID da psiquiatria, você é assim, normal, né? Talvez você ter um pouco de tudo aquilo. Até em todos os transtornos você vai dizer, isso eu tenho. Eu tenho. O problema é ter muito, né, de uma coisa só. Então, o diagnóstico, você precisa olhar aquele indivíduo como um todo. Né, e não um sintoma particular. Sim. Até você pode ser, opa, acendeu o meu alerta. Tá. Anda na ponta, então deixa eu ver se tem o resto outras coisas, ou se isso é só andar na ponta do pé, por exemplo. Né? Como deficiência intelectual, às vezes a gente vê muitos pacientes que receberam um diagnóstico de autismo. Pode ser que tenha também, mas algumas coisas se confundem. Né? Então é complicado, assim, tudo é autismo. Né? Eu acho que nós vivemos uma época assim que tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? E um alerta para os pais, nem tudo é. Então, na dúvida, procure seu pediatra, peça para o pediatra avaliar. Se o pediatra achar que aquilo é pertinente, ele vai encaminhar para uma, né, avaliação adequada. Eu até gostaria de falar assim, por exemplo, daí só complementando essa pergunta sobre o diagnóstico, a gente falou desse atraso sociocomunicativo, né? Também temos questões de comportamento, né? Então, às vezes, comportamentos muito rígidos, repetitivos, né? A pessoa com autismo, ela tende a gostar muito da previsibilidade, né? E às vezes são coisas, por exemplo, então assim, fobias, então assim, entra no avião, fica desesperado, né? Assim, eles têm esses tipos de comportamento, né? Às vezes tem uma agitação assim, né, muito grande, por exemplo, problemas para dormir, né? Que problemas de dormir, né? Assim, até é bom para falar para as pessoas, né? Que assim, criança dorme. O normal é criança dormir. Então, assim, criança não dorme, procure entender, né? Assim, o que será que está acontecendo? Porque não é um sintoma que nunca deve ser desvalorizado. Assim, alguma coisa está acontecendo. Não necessariamente precisa me procurar, tá? Não necessariamente é comigo, mas alguma coisa está acontecendo. Sim, sim. Então, até para complementar essa questão de sono, né, do ponto de vista neurológico, para o amadurecimento cerebral, o sono é super importante. Você vai pegar um recém-nascido, por exemplo, ele passa a maior parte do tempo dormindo. Aí vai amadurecendo, né, o tempo entre acordado e dormindo vai aumentando. E a gente vê a criança com 2, 3 anos sempre precisa de uma sonequinha, além de dormir muito bem à noite. Mas, claro, tem vários motivos, assim, uma coisa muito simples, refluxo. Né? Aquela criança que tem refluxo às vezes tem dor e não consegue dormir, mas eu acho que essa é uma dica importante para os pais, né? A criança que não dorme, vou lá falar com o meu pediatra, olha, não dorme. E observa, né? Assim, porque às vezes assim, será que ela está angustiada, né? Será que
enfim, tem que ver se alguma coisa está acontecendo, se mantém. Ah, não, foi só um pouquinho, daí passou, então não está tendo mais. Mas, por exemplo, se mantiver, precisa cuidar, né? Porque tem essa impressão que isso não gera dano. Uhum. E Né? gera. E Sim, isso talvez claro. gere um dano importante, principalmente nessa fase de vida. Até Sim, muito pior não dormir criança do que não sim. dormir Adulto. adulto. Sim, sim, concordo plenamente. E a palavra espectro tá correta? A gente usa? Por que essa palavra espectro? Essa palavra espectro, ela está em questionamento, É, digamos, né? Porque o espectro, né, ele se diz justamente por essa variedade, né, de pessoas que podem estar dentro desta condição. Então, você tá. pode ter, por exemplo, uma pessoa com uma limitação muito grave, né, então que ela não fala, que ela já é adulta e não é independente, nem autônoma, que precisa de um cuidador, né? Então que tem uma necessidade, um nível 3 de cuidado. E na mesma condição você pode ter um Steve Jobs, né? Que Tá. as pessoas eventualmente às vezes falam que ele tinha essa condição, né? Então assim, e é a mesma condição. Né, assim, só que se você olhar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo. Né? Então, esse que é o espectro, né? Até eles usam muito hoje a coisa das cores, né? Assim, uma variação de cores, né? Às vezes as pessoas com autismo, elas se identificam não só mais pelo quebra-cabeça, né? Porque o quebra-cabeça, faltando um pedaço, ele hoje, né? Será que falta um pedaço? Então é um ser inteiro, Sim, né? sim. Assim, então mas essa variabilidade que existe no diagnóstico. Porém, a cientista, né, pesquisadora que cunhou esse termo, que é uma alemã chamada Uta First, ela recentemente esse ano, né, fez uma declaração que ela acha que talvez deva ser revisto esse conceito do espectro, porque talvez esteja gerando confusão no sentido de você identificar dentro desse espectro pessoas com necessidades, né? Até porque no autismo, às vezes, ele pode ser a pessoa está acima de nós, ser uma habilidade. Algumas características do transtorno, eventualmente, elas podem ser geniais e a pessoa ser super. Né? Assim, Tá, então, tá. talvez neste lugar do conceito, mas também pela aplicação de políticas públicas, né? Porque se você não diferencia, né, quem tem uma talvez condição patológica, talvez digamos de uma condição que seja mais funcional e só seja uma condição de vida, como uma pessoa que tem déficit de atenção, né? Ela é atrapalhada, ela, né, mas está ali, e assim, tanta gente que vive com déficit de atenção. Sim. E faz de tudo e tal, então assim, a ponto de talvez também não ser uma patologia, porque muitos adultos não tomam medicação, tomam Sim. na infância e depois se adaptam a essa condição. Sim. Igual não enxergar tão bem. Então, neste lugar de se questionar hoje sobre isso, né? Tá. Então, muita coisa mudando, né? Inclusive os termos, né? Sim. Tá. E aqui falando um pouco, né? Porque eu também já ouvi essas perguntas de pais, né? Que leem na internet veio uma mãe, será que isso é culpa dos pais? Então, às vezes tem coisas que a gente chama mitos e verdades e que tem uma frase lá e que, assim, gera um estresse, um peso muito grande para esses pais, né? Então, essa mãe veio e me perguntou, isso é culpa nossa, é culpa da família, é culpa da mãe, né? Então, o que você diria para essas famílias que às vezes se sentem culpadas? Não se culpem, né? Acho que é a primeira questão, até porque o autismo hoje ele é considerado uma condição genético-ambiental. Então 95% dos casos tem uma determinação genética. Nós ainda não sabemos
Exatamente, né? até porque daí o que tem se observado, né, assim, porque como o autismo é realmente um desafio, né, o que tem se observado é que, por que é tão difícil? Porque é um pedacinho, num caso falta um pedacinho aqui do braço não sei qual, não sei aonde, no outro é no outro cromossomo não sei aonde, que falta outro pedacinho em outro lugar. Então, assim, existe também uma variabilidade genética quase infinita. Mas existe pequenas micro deleções, alterações, aliterações. Então, assim, e às vezes a gente não encontra nada, mas não significa que não tenha. Exato. Não é? Porque não conhecemos tudo. Porque não temos acesso ainda para chegar neste lugar. Mas existe essa determinação genética e questões ambientais também né, assim, é o mundo da conspiração. Então, por exemplo, daí tem aquelas pessoas que acham, né, assim, o uso de plásticos na vida moderna. Porque, assim, se de fato este fenômeno estiver acontecendo, de a gente ter um aumento de incidência nesta velocidade, porque isso não é normal na medicina, leva-se anos e anos, milhares de anos, e a gente está falando de em 20 anos, a gente ter uma curva muito diferente da habitual dos transtornos. Alguma coisa a gente está fazendo errado, né, nos nossos hábitos de vida modernos, né, que são muito diferentes de 100 anos atrás. Totalmente diferentes. E nos últimos anos, e nos últimos 15 anos, com o uso do celular, então, e agora com a inteligência artificial, não sabemos, meu Deus, o que vai acontecer, né? Tem pessoas, por exemplo, que acham que o uso de plásticos, o uso de agrotóxicos. Por exemplo, os agrotóxicos possivelmente, por exemplo, essa é uma teoria que eu acho assim, possivelmente nos afeta de alguma maneira, porque a gente já sabe que eles modificam os nossos genes e que eles também são transmissíveis, essas modificações. Então, você passa assim para o seu bebê. E não é uma coisa assim, na gravidez vou comer orgânicos. Não, é uma coisa assim, você estamos sujeitos, né? Então, assim, poluição. Então, você vive em São Paulo, então, assim... Você tem que respirar. Então, assim, mas isso te afeta e isso muda as nossas genéticas. Então, pode ser que os nossos hábitos de vida moderno, eles estejam nos afetando, talvez, gerando mudanças de comportamentos em nós. Quer dizer, temos ainda mais uma pontinha aí que não está bem estudada, bem entendida, bem esclarecida, né? Inclusive essa questão aí da etiologia, da causa, né? Uma outra pergunta aí dentro de mitos ou verdades, né? Se as vacinas causam. Tem muitos pais também que se preocupam com isso. Olha, e a gente tem, né, dentro das epilepsias, por exemplo, que até nós já falamos aqui sobre a síndrome de Dravet, que acaba coincidindo o início da epilepsia, que a faixa etária é 4 meses, que é uma faixa etária de vacina. E a síndrome de Dravet, as crises são desencadeadas por febre, e as vacinas, em geral, causam febre. Então, acaba tendo esta coincidência, que às vezes na cabeça das pessoas, tomou a vacina e começou a epilepsia, e acaba correlacionando, o que não é bem verdade, né? Então, também tem esse questionamento em relação ao autismo. Então, o que nós podemos dizer para as pessoas? Todas as evidências científicas mostram que as vacinas não causam autismo, né? Talvez até um risco de não dar vacina seja maior, porque, né, assim, se você tiver uma meningite, aí você pode ter um dano neurológico, principalmente sequela, nessa faixa etária, que pode ser desastroso. Né? Então, o risco e o benefício, né? Em relação ao autismo, as famílias não deveriam se preocupar. E essas crianças, né? Também tem essa pergunta, mito ou verdade? E eles não demonstram afeto. O que vamos dizer para os pais? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eles são diferentes, você não pode, né, comparar. Eles têm afeto, mas o afeto deles é atípico, assim como eles. Né? Então, assim, não é que eles não sentem como nós. Ou não demonstram como nós. Ou não demonstram como nós, mas eles sentem, inclusive às vezes sentem até muito, né? Inclusive às vezes são muito sensíveis.
né? Então, assim, não, é só... E, assim, às vezes tem muito afeto, né? Por exemplo, só que eles têm um modo de funcionamento diferente, né? E eu acho que é isso que a gente tem que, às vezes, quando a gente considera eles deficientes, porque é isso que a gente está falando, nem sempre ser autismo é igual a ter autismo é igual a ser deficiente. Sim. Mas quando a sociedade fala, esta pessoa tem deficiência, né? Ao meu ver, a gente tem que entender que daí a gente dividiu em dois lados, os com deficiente e os capazes. Então, se você acha que você está do lado do capaz, né, é sua obrigação ajudar aquela pessoa, né, entender, né? E eu acho que a sociedade ainda não se posiciona assim. Ela às vezes tem atitudes muito difíceis, por exemplo, quando tem crianças que têm alteração de comportamento na rua, uma crise, né? Às vezes a família não é acolhida pelas pessoas que estão na rua, às vezes essa família está precisando de ajuda. Segurar a criança, né? Não deixar ela sair correndo. Sim. E às vezes chega alguém e começa a brigar com a mãe, porque como que você deixa teu filho falar assim com você, né? Você não dá educação. Então, existe uma dificuldade ainda da sociedade também acolher. Se despir das suas grandes regras e tentar entender e ajudar as pessoas, talvez ter mais solidariedade, né, para o que está acontecendo ali no momento, né? Então, até porque, né, assim, você se diz capaz. Então, às vezes, quem somos nós, os deficientes, né? Eu me pergunto, exatamente, né? Porque, sim, é nossa obrigação conseguir resolver e fazer o possível para aquela pessoa viver melhor e se restabelecer e ter condições de ir em todos os lugares da sociedade, frequentar todos os lugares, os shoppings, os restaurantes. A gente quer ver eles aí andando na rua, pegando ônibus, andando no metrô, né, tendo a possibilidade, né, porque todo mundo se enriquece. Nós nos tornamos melhores também. E aí, então, já pegando o gancho nisso daí, nós vamos falar sobre a escola, né? Que aí é um local que muitas famílias enfrentam muitas dificuldades em relação a essas questões de inclusão, né? E nós sabemos que inclusão não é apenas, tudo bem, eu aceito essa criança, tá, ela fica quietinha aí, paradinha. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele participe, que ele aprenda, que ele se sinta como um ser humano pertencente àquele local, né? Então, quais são os desafios dessa família? E aí eu acho que entra realmente não só a família, mas o resto, né? A escola, os coordenadores, os professores, as políticas públicas, tudo o que tem que acontecer para que realmente a inclusão exista de verdade. Então, na sua visão, assim, fala um pouquinho pra gente o que essas famílias podem fazer, como vai lutar para que isso aconteça e como você vê a inclusão nos modelos atuais. A gente sabe que é um desafio, né? Assim, muitas vezes muito frustrante para as famílias, porque por mais que seja um direito, aquela pessoa ela tem o direito de estar ali, ela é igual a gente, né? Ela é diferente, mas igual a gente, ela tem os mesmos direitos que nós, ela pode estar naquele lugar e ela deve estar naquele lugar. E não faltam políticas, né? Assim, porque... mas o processo, né, daí até para trazer um pouco do momento histórico que a gente está, assim, no sentido é muito novo, né? A gente está engatinhando, então não está pronto, né? Não é assim, então, mas tem que ser assim, então tem que ser assim, mas aí tem uma questão cultural, um movimento cultural de todo mundo agir conforme aquilo que se deve. A gente não chegou ainda, as escolas não estão preparadas, ninguém sabe muito como fazer. Tem muitos desafios que se impõem, que às vezes por exemplo, se você pegar uma autista, mesmo autistas leves, porque autistas leves às vezes
eles têm problemas comportamentais que são um grande desafio para a escola. Às vezes eles não têm dificuldade de aprendizagem, só que eles terminam antes, eles só tiram 10, mas eles têm grandes problemas de permanecer na sala, de falar, de se agitar, de outras coisas, né? Então, assim, é um desafio, né? Até porque também tudo dentro do autismo é, assim, individualizado e personalizado, como que é para este pessoa, porque geralmente não é igual àquele. Se você fizer o que você faz para aquele, nem sempre vai dar certo. Cada um tem a sua demanda, o perfil de lidar, então, assim, tanto que é difícil achar um tratamento único, né? Mas em relação à inclusão, né, voltando assim, não fugindo, a gente está caminhando. Talvez para o lugar que a gente até está muito bem, né? Assim, até para as famílias talvez olharem um pouco em perspectiva. Né? Então, em 20 anos a gente começou esse processo, é muito recente. É recente. Então, é um bebezinho engatinhando. Talvez para um bebezinho engatinhando a gente está muito bem, longe de estar bom. Longe. A gente precisa aprender muito, melhorar muito, né? Eu até me questiono, né, em relação, por exemplo, à política, que, assim, todas as escolas. Porque eu entendo que, assim, talvez terem escolas que tenham um selo de inclusão e as que não querem, assim, vamos obrigar? Porque é muito ruim, por exemplo, se você não quer fazer isso, ou não se talvez sente capaz, você não faça bem, né? Daí obrigar você a fazer uma coisa que a pessoa não quer, talvez não seja bom, talvez seja mais sincero as famílias saberem. Né? Nós assim, não então, temos porque às vezes também a escola vai dando aqueles, o gato subiu no telhado, né, lentamente, vai falando, porque as famílias escutam assim, quase, né, a gente não quer o seu filho aqui, não pode ser dito desta forma, mas às vezes é melhor ser mais claro, né, assim, por exemplo, quando vai buscar, muitas vezes, né, o que a gente escuta das famílias é assim, não, você pode matricular teu filho aqui, mas a gente não tem nenhuma adaptação, então veja, isso já não é inclusão. Sim. Né? Já não é um local preparado. Você já parte de um lugar que assim, então, mas você acha que seu filho precisa de adaptação? Porque daí tá, né? Então, mas veja, daí você, eles são obrigados, mas você também não quer pôr o teu filho numa escola que não tenha? Sim, não. Né? Mas assim, por exemplo, a lei existe, né? E aí tem uma questão também histórica nessa questão do autismo, que é assim, tudo é feito pelas famílias na história. Então, desde, por exemplo, o desenvolvimento da metodologia ABA, ele foi muito apoiado por movimentos familiares. Né? Então, assim, hoje a gente ainda está nesse momento que, se você tem uma criança atípica, você tem que ter algum nível de ativismo. Porque muitas coisas são necessárias, né? Assim, é um enfrentamento, a sociedade, como a gente falou, precisa melhorar muito. E assim, tudo que existe de autismo hoje, as grandes pesquisas hoje são financiadas por famílias, né? Então, assim, esse movimento de fazer os médicos pesquisarem, olharem, de divulgarem, né? Assim, é um movimento que vem, a força familiar. Né, aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente teve as primeiras terapias, tudo foi trazido por famílias, não existia nada, então elas merecem o nosso parabéns, Sim. eu acho, né, assim, incentivando e puxando sempre o conhecimento, e exigindo seus direitos, e correndo atrás, é necessário, né, então assim, talvez essencial aí, ainda é uma luta, né? Uma luta, né, constante. Sim. E também eu acho que a formação dos profissionais, né, dos professores, dos pedagogos, eu não sei como é a grade, mas com certeza algum tempo atrás ninguém a formação deles era para ensinar e não para ensinar crianças, independente se é autista, se tem TDAH, com dificuldades. Então, talvez também o preparo, né, dessas pessoas, e aí essa ideia é fantástica, assim, de ter algumas escolas que são capacitadas para isso.
não é? E que vão acolher, que vão receber e que estão dispostas a entender a diferença entre um e outro, porque também não é colocar aquela fórmula de bolo para todo mundo, porque não vai funcionar, porque cada um é um. E não estamos falando de escolas especializadas, Sim, né? A gente está falando de escolas normais, típicas, regulares, que tenham estratégias, né, de apoio, de inclusão, que saibam fazer um projeto pedagógico individualizado, olhando que necessidades essa criança tem, porque, por exemplo, né, é da pedagogia o ensinamento, né, por exemplo, na Suécia é da pedagogia, né, dentro do autismo isso, assim, o ensinamento de habilidades pré-acadêmicas. Tá. Né? Porque, veja, se você precisa aprender, você tem que ter um comportamento que vem antes de aprender. Sim. Por exemplo, você precisa sentar. Sim. Você precisa ouvir uma coisa até o final. Uhum. Né? Então, assim, da onde que se ensina? Teoricamente, na escola. Então, se você tem uma criança, mas ela não senta. Então, talvez isso... Né? Então, vai ensinar ela a ler e escrever? Não vai ensinar ela a sentar, aumentar o tempo dela em sala de aula, aumentar o tempo dela sentar. Né? As famílias também têm que saber, porque senão ela fala assim, mas cadê o material que meu filho fez? Né? E às vezes não, a gente ainda está na fase dele ficar mais tempo em sala de aula. Sim. Né? Dele ficar mais tempo sentado, dele ouvir, dele se interessar. Né? As pessoas com autismo, quanto mais interessadas, mais atenção elas têm. Então, às vezes, você precisa despertar o interesse. Né? Então, que são estratégias de inclusão. Todas as crianças precisam de apoio? Não. Tem criança com autismo que não vai precisar de um acompanhante escolar, mas tem a que vai precisar. Então, precisa também reconhecer qual vai precisar, qual não vai precisar. Talvez essa aqui precise por um momento, aí conseguiu, se adaptou, daí você tira. Porque o melhor, né, é assim, tudo que a criança faz como as outras crianças, então ela não está precisando de ajuda. Ela precisa de ajuda para alcançar quando ela ainda não faz. Eu acho que é bastante importante entender a particularidade de cada um. Né? E dentro do tratamento, né, nós sabemos que não tem cura, mas tem várias estratégias que podem e devem melhorar muito, né, a vida da criança, a vida da família, a possibilidade dele interagir com os pares na escola. E aí acho que a gente pode dividir o tratamento entre medicamentoso e não medicamentoso. Do medicamentoso, eu queria que você colocasse assim, quais os objetivos. O que a gente precisa tratar? Precisa tratar o sono, que a gente começou a falar, né? Precisamos tratar o que mais? E o não medicamentoso, né? Qual o objetivo dele? Não existe um remédio para o autismo, né? Isso acho que é bom ficar claro, né? Então, muitas vezes a medicação ela vem para tratar sintomas. Certo. Então, por exemplo, uma criança que não dorme, muitas vezes você vai tratar isso. Uma criança que não senta, existe algum remédio que vai ajudar? Porque daí assim, mas eu aguento ela agitada, tudo bem, né? Mas isso dificulta a inclusão dela em outros ambientes, porque nem todo ambiente vai aguentar. Sim. Né? E o aprendizado, né? Se ela não senta, como que ela vai aprender? Né? Então, assim, daí a questão é assim, será que se eu tratar e ela ficar menos agitada, ela vai aprender melhor? Sim. Ela vai se adaptar melhor nos lugares? Então, veja, a medicação daí traz um ganho de qualidade de vida para essa pessoa. E também de possibilidade de desenvolvimento. Então, por isso, você tem muitos comportamentos. Ele é muito desatento. Daí, será que tem alguma medicação que ajuda nisso? Né? Até porque a atenção da pessoa com autismo, é isso que a gente está falando, eles são diferentes, né? Neurodivergentes. Então, ela não é igual à nossa. Não espere que seja. Nem sempre isso é um TDAH também, né? Assim, autismo, mas TDAH nem sempre, né? E assim, tem alteração de humor. Às vezes eles têm alteração de humor. Eles têm muitas vezes desregulação por crises de ansiedade. Né? Então, assim, daí tem que medicar. Né? Então, assim, na adolescência é comum depressão, tem que tratar,
Às vezes é grave, às vezes eles fazem quadros depressivos graves, né? Transtorno de pânico é uma coisa que às vezes a adolescência começa a acontecer, e aí veja, e às vezes em autistas mais funcionais, né? Então a velha síndrome de Asperger, né? Então assim, daí você vai tratar também. Então o medicamento, às vezes ele é essencial e indispensável, e tem pessoas às vezes que nunca vão tomar medicação. Tá. E aí o não medicamentoso que incluiria exatamente o quê? Deixa só eu incluir uma coisinha nesse do medicamentoso que eu esqueci, que é muito importante, daí uma dica para nós profissionais, que assim, e também para as famílias, que quando você entra com remédio, e você tem que saber por que você está entrando. Sim. Né? Então assim, eu estou dando esse remédio porque eu quero ver se ele fica menos agitado, se ele vai ficar mais atento, para dormir melhor, se ele vai ficar menos bravo, né? E aí tem que ver se sim ou não. Porque senão, às vezes, você mantém medicamentos sem benefício e sem saber o que está fazendo, porque às vezes é muito difícil, né, assim, conseguir. Às vezes o tratamento medicamentoso, ele só deixa não tão ruim, mas nem sempre muito bom. E aí, por isso que as estratégias complementares, né, e às vezes elas inclusive são as principais, né, que são as multidisciplinares, porque no autismo nem sempre o médico, né, e muitas vezes não é o personagem principal no esquema terapêutico, né, porque os profissionais tem, por exemplo, pacientes que nunca vão tomar remédio, mas vão necessitar de acompanhamentos que ajudem ele a se desenvolver. Tá. E esses acompanhamentos, eles são, então, multidisciplinares. Eles vão... É claro que depende de cada um, né? De cada criança, mas, em geral, eles vão precisar de vários profissionais para ajudá-los, né? Sim, por exemplo, e aí, de novo, de forma muito personalizada, né? Então, é necessária uma avaliação para você saber o que precisa, onde estão as dificuldades, aonde estão as potencialidades, né? E aí você montar, né, individualmente, né, precisa talvez de um acompanhamento com um psicólogo. O que eu estou visando com isso? O que eu quero melhorar com isso? Precisa de um acompanhamento de fono, né? O que eu quero com isso? Porque um acompanhamento de fono para uma criança grau 2 às vezes é muito diferente para uma criança grau 1 que teve hiperlexia na infância. Então, assim, são coisas muito diferentes. Precisa de um acompanhamento de terapia ocupacional, tenho questões motoras, né? Hoje, por exemplo, a terapia motora, né, ela vem sendo bastante falada também, porque ajuda um pouco nessa desorganização, né, que existe. Então parece que a pessoa se junta mais, e isso às vezes traz né, assim, é isso que a gente está falando hoje, né, tem uma tendência que isso é uma outra estratégia que ajuda, né? Por exemplo, método ABA. O método ABA, né, ele se mostra, ele tem assim, essa coisa, então você tem que ter um método ABA. Nem sempre. Né? Às vezes é uma estratégia a ser tentada, às vezes você tenta dar errado. Então daí você vê, daí não é o método ABA. Daí vai ter que fazer, mas daí faz o quê então? Haja criatividade, tem muitas outras coisas, mas o que eu quero dizer assim, primeiro as melhores pesquisas com o ABA indicam uma melhora de 50%, que ele é eficiente para 50% das pessoas. Então veja, tem metade da população que não vai responder a isso. Então, mas aí é a angústia dos pais, mas então vai responder ao quê? Então, mas a gente tem que ir indo, e tem muitas coisas a fazer, e é muito personalizado. Né? Porque o que a gente visa com o tratamento? A máxima independência e autonomia dessa pessoa, a inclusão social, a adaptação, o máximo que ela pode chegar nas potencialidades dela. Né? E aí tem muitas formas de ajudar, e às vezes são coisas muito inusitadas. Né? E aí, veja, não sabemos. Também, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, então, mas e a psicanálise? A psicanálise não funciona, né? Eu vejo casos na minha prática que tiveram ótimos resultados, assim, não é psicanálise, não é igual a psicanálise, você chega e vai ficar no divã, não é isso, existem várias adaptações, mas tem esse olhar através do vínculo, né, e isso produz um efeito positivo.
Isso traz ganhos, Tá. né? Então, assim, mas não é cientificamente comprovado. Também não é não é suficientemente estudado também. Tá. Não é comprovado, mas não é suficientemente estudado. Então, assim, e para algumas pessoas funciona, você vê na prática. Tá. Né? E aí, até porque daí temos esse desafio, tá dando errado lá na Clínica Aba, nada dá certo. Tá. Então vamos fazer o quê? Então a gente vai ter que pensar. Por exemplo, hoje a gente vê assim, às vezes o papel do educador físico no tratamento. Às vezes ele é muito legal. Às vezes a mãe manda o vídeo do paciente na aula do como que é o nome daquilo que sobe de crossfit, é quase um crossfit, que ele fica lá, pula aqui, vai lá. Você olha e fala, meu Deus, ele faz tudo isso. E às vezes é que ele não faz nada em lugar nenhum, não obedece, né? Sim, porque é uma característica das pessoas, algumas pessoas com autismo têm essa característica que traz uma grande dificuldade para as intervenções terapêuticas, que alguns deles têm uma característica que é resistência ao aprendizado. Eles não aceitam ser ensinados. Entendi. E aí você vê o cara lá, igual no exército, fazendo tudo isso. Nossa, né? Então, assim, e aí veja, mas é estudado? Não. Não é estudado, entendeu? Então, assim, infelizmente a gente, né, assim, a gente tem essas angústias, né, que eu acho que inclusive compartilhando com as famílias, que às vezes quando não dá certo a gente faz o quê? Vamos lá. Vamos e buscar. Uma hora dá certo, uma hora dá certo, uma hora a gente acha. Eu acho que se a gente ficar com a ideia de que o tratamento e a escolha das terapias, da metodologia, tem que ser individualizado, como tudo na medicina, né? Porque eu faço um diagnóstico para escolher o melhor tratamento para aquele caso, para aquela patologia, e ainda tem patologias que têm causas, às vezes tem um nome comum, mas tem causas diversas. Então, dependendo da causa, tem um tratamento. Então, acho que aqui é a mesma coisa, assim, né? Como uma criança, uma pessoa é tão diferente da outra, então acho que a primeira coisa é entender aquela pessoa, entender as dificuldades, entender as necessidades, entender como ele funciona e aí escolher o mais eficiente para ele. Então, de novo, né? Porque tem autismo, precisa de aba. Todo mundo vai para o aba. Mas esses estudos, esses dados que você nos trouxe aqui, apenas metade se beneficia e a outra metade. Então vai ficar fazendo aba a vida toda sem um ganho. Né? E acho que o ponto que você tocou, muito importante, assim, objetivo. Né? Eu estou fazendo fono para quê? Eu quero isso. Então eu vou reavaliar daqui a 6 meses e vamos ver os tópicos, o que eu avancei. Agora, vou mudar a estratégia, avancei isso, vou mudar a estratégia. Senão vai ficar sempre, né, no mesmo exercício, o mesmo ponto, né, ou às vezes pior, nem tem um objetivo. Por que eu estou fazendo? Não sei, estou fazendo. Né? E eu acho que isso é muito importante, né? Assim, a gente vê as famílias lutando muito, levando essas crianças a vários profissionais, e às vezes eu falo, nossa, a agenda dessa criança é mais puxada do que a minha, né? Que tem a escola, tem as terapias, e o tempo todo tem alguma coisa, não está nunca parado. Então, eu acho que isso é muito importante, saber o porquê. Por que eu estou fazendo? Realmente, e eu preciso fazer tudo isso? Sim, e também às vezes saber quando não é mais aquilo, né? Porque veja, eles crescem. Sim. Né? Então, às vezes não faz o que ele fazia quando ele fez dos 8 aos 16 ele fez isso. E que ganho ele teve? Ele ainda tem ganho? Não tem mais ganho? Não tem mais ganho, tem que ver, né? Por exemplo, tem uma dica aí também para as famílias, né? Assim, que eu acho importante, porque veja, tudo que o teu filho faz em lugares típicos, ele faz natação, junto com todo mundo. No inglês ele fica super bem. Então, veja, é terapêutico. Né? Então, assim, inclusive, às vezes é mais terapêutico. É mais terapêutico do que se ele estiver no ambiente terapêutico. Sim. Então, não tire o seu filho de atividades regulares quando ele está adaptado. Veja, não é assim, ele vai e não ajudou, é uma confusão, toda vez eu tenho que tirar ele antes. Então não está dando certo. Eu estou falando, você achou
né? Lugares que ele está igual com todo mundo convivendo bem, tendo ganhos. Ah, mas é uma natação. Ótimo, ele será terapêutico. Sim. Tenha certeza que será terapêutico. Às vezes é melhor do que ele ficar 1 hora com a psicóloga. Nem sempre, mas às vezes será melhor. Avaliar então cada caso e ver se está tendo benefícios ou não, né? E nós estamos falando muito das crianças, que é o nosso foco, mas eu também queria falar um pouquinho das famílias, das mães, porque eu imagino que, assim como nós acabamos de falar que a criança às vezes está numa terapia, está na escola, tem um dia em todo ocupado, muitas vezes as mães ou os pais estão correndo e levando, né, de um lado para o outro essas crianças, e imagino que tudo isso cause um cansaço, né, um cansaço físico, um cansaço mental. E o que a gente poderia falar para essas famílias, para essas mães, como que elas também têm que se proteger, né, do ponto de vista de saúde, né, e o que elas deveriam ficar atentas, o que deveriam fazer para se proteger, para ficar bem, para poder cuidar de seus filhos? Assim, né, a maternidade por si só, né, já eu acho assim, demais, né? Mas todas dão conta, né? A maternidade atípica, ela traz mais desafios, né? Eu acho que a primeira coisa talvez seja reconhecer que é muito pesado. Conseguir reconhecer quando está precisando de ajuda. Às vezes deprime, às vezes dá ansiedade, às vezes adoece. Então, reconhecer quando passou do limite do que eu só estou estressada, né? E aí validando, porque existe um estresse, o estresse do cuidador, como existem cuidadores, às vezes, de pacientes com Alzheimer. Então, existe o estresse do cuidador, ele é real, é mais estressante, que é como eu falei, né, a maternidade por si só já é estressante nos dias de hoje, então com tudo isso acontecendo, né, mas assim, ser mãe atípica tem um estresse maior. Tá. E o estresse não é psicológico, vale a pena lembrar disso, porque daí tem essa culpa, né, católico-cristã, né, porque daí a mãe acha que ela tem que dar conta de tudo, ficar bem, sorridente e linda. Bem, não necessariamente, tem que, é um ser né? humano, Assim, né? né? Assim, Tô cansada, não estou né? aguentando. Não durmo há 3, Sim. uma semana, porque ele acorda às 3 da manhã, então veja. Né? Então, assim, é difícil, tem que saber que né? Assim, que você não é obrigado a aguentar, não. Né? Então, assim, só que você tem que daí pedir ajuda. Né? E assim, porque são muitos dramas, né? Então você tem às vezes, por exemplo, né? Quando você tem crianças com comportamentos muito desafiadores, né? Você tem criança que faz 1 mês e meio que dorme 11 da noite e acorda 2h30 da manhã e começa o dia, e você, né, 8 da manhã tem que estar trabalhando. Sim. Né? Então, assim, e aí, assim, veja, e às vezes demora para acertar, né? E a família tá naquela confusão, naquele caos, né? Assim, aí o casal briga, por quê? Porque tá todo mundo nervoso, né? E assim, e aí os casais, eles têm que muitas vezes se apoiar, se ajudar, o parceiro reconhecer, até conseguir dividir tarefas, eu não estou aguentando, hoje é com você, eu preciso dormir, então assim, a bagunça é tua, é melhor do que os dois ficarem passando tudo junto. Sim. Então assim, hoje você dorme e amanhã eu durmo. Dividir. Então veja, né, que daí arranjos familiares, né, que são mais necessários, alianças mais necessárias, e não raro as mulheres ficam mais sozinhas, a gente vê muitas mulheres solos, digamos assim, na função do cuidado, né, e aí a gente tem, por exemplo, não, assim, tem daí o que a gente está falando, essa coisa do desgaste físico, e aí tem os medos, né, porque imagina, se a maternidade típica eu nem me arrisco, né? Se a maternidade típica já é uma loucura, imagina,
Né? E aí, mesmo nesse lugar que a gente está falando, angustiante essa conversa aqui que a gente está tendo nesse lugar, a gente não sabe. Né? O ser humano adora saber, ele fica... Quando ele não sabe, ele dá tchutchu, assim, ele quer saber, a gente gosta de controle, a gente quer saber, vai dar tudo certo. Tá. E é um lugar que assim, e aí, como vai ser? Será que ele vai melhorar? Será que tudo que eu estou fazendo agora ele vai adquirir as habilidades para... Né, o medo grande que as mães têm quando eu não estiver aqui. Ah, sim. É verdade, já ouvi muito isso. Né, esse é uma realidade delas, né, uma preocupação constante. Né, então, tem muitos dramas, né, e assim, é isso que assim, saibam, né, assim, e compartilhem e peçam ajuda. E não queiram aguentar tudo sozinha, uma loucura aguentar tudo sozinha, né? Estamos aqui para ajudar, né? Sim. Assim, sempre, né? Acho que a gente precisa começar, e é isso, essas coisas mais solidárias, né? Saiu um estudo recente, né? Finalmente, a gente aguardávamos ansiosos, né? Provavelmente foi produzido por uma ONG, provavelmente pelas famílias, né? Por vocês, né? Chama MAB. MAB, Mapa do Autismo no Brasil. Ai, que interessante. E aí ele traz informações sobre a população com autismo e também alguns dados sobre família. Tá. Né? E aí você tem lá, por exemplo, um dado que mostra que 33% das famílias, por volta disso, né, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, elas vivem sem nenhum apoio de ninguém. Não tem apoio da família, não tem apoio de ninguém. E aí parece que com o apoio é 40% que tem o apoio dos seus, né? Então uma avó que ajuda, o tio que ajuda, né? Então, veja, então 1/3 das pessoas estão assim, sozinhas. O tempo inteiro. Isso, né? Obviamente. Só que precisa trabalhar, precisa Sim. pagar as contas, precisa fazer tudo que todo mundo faz, precisa às vezes estar com a criança num comportamento difícil que às vezes você tem que ficar, não dá para lavar a louça. Sim. Né? Então, mas aí você precisa lavar a louça, precisa fazer a comida, então, mas eu preciso estar... com ele tá para lá e para cá, eu preciso estar para lá e para cá. Ele tem só 3 anos, 4 anos. Não é assim, eu ponho ele sentadinho aqui. Tá. Nem sempre. Então, esse estudo vale muito a pena dar uma olhadinha aí para, né, porque eu acho que é isso que a gente está falando, precisa se apropriar que é pesado e difícil. Sim, e pedir ajuda, Sim. né, quando reconhece. Bom, tá uma delícia a gente conversar, né, gostaria de ficar aqui horas e horas, estamos sugando aí todo o seu tempo, o seu conhecimento. Mas eu queria só colocar mais uma coisinha para a gente encerrar, né? E a gente sabe que autismo não define a pessoa, né? Nenhuma doença define ninguém, né? Sempre tem uma criança, tem um adolescente, tem um adulto, que tem seus sonhos, que tem seus potenciais. E eu acho que, assim, aquela criança, aquela família tem que ser feliz, né? E o que nós podemos fazer, o que as famílias podem fazer para reconhecer as potencialidades? Porque, assim, aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Se está fazendo a natação e está se saindo bem, está feliz, por que eu vou interromper, trocar a natação por uma outra terapia qualquer, né? Então, nesse aspecto, eu acho que reconhecer as potencialidades e fazer aquilo, pôr a criança naquilo que traz conforto, que traz prazer, que traz ganhos, é extremamente importante, né? Então, como correr atrás e identificar essas potencialidades? Eu acho que os profissionais eles podem às vezes ajudar muito isso em avaliações. Tá. Mas eu acho que essa experiência, né, muitas vezes também de você ver para onde vai o interesse daquela pessoa. Né? Porque, veja, já é difícil com uma criança atípica ela fazer o que ela não quer. Sim. Né? O que você quer e o que ela não quer. A criança com autismo, às vezes, ela é muito mais difícil para fazer o que ela não quer. E tem uma outra coisa, quando a gente, né, às vezes não está, você precisa fazer uma coisa que você não está interessado, mas você consegue se mobilizar
para fazer uma coisa que vai ser que você sabe assim, eu vou odiar fazer isso, mas você não tem, você faz. Tá. A pessoa com autismo, às vezes ela não é assim às vezes ela não consegue fazer aquilo. Tá. Às vezes se não houver um interesse, né, Não assim, vai fazer. às vezes tem a dificuldade é muito maior, então conseguir também identificar que às vezes você identifica potencialidades quando também você com o que a pessoa gosta. Às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes você identifica que a pessoa gosta daquilo e ela tem, então, conseguir olhar para a criança e permitir também, às vezes, ela conseguir saber. E é um desafio, porque às vezes você passa anos da vida de uma pessoa com autismo sem conseguir identificar um lugar de interesse. Tá. Né? Assim, por exemplo, tem autistas que têm muito pouco interesse, você não consegue mobilizar o interesse. Tá. Né? Tem alguns pacientes, por uma exemplo, característica dele. Sim, é uma característica do autismo. Tá, tá. Em si, então, e aquela pessoa tem essa característica. Tá. Né? Então, assim, para ele é difícil achar. Vai ser difícil que às vezes, por exemplo, daí isso inclusive dificulta a terapia ABA, porque a terapia ABA muitas vezes precisa do reforçador, e às vezes você leva um ano sem conseguir identificar o que pode servir de reforçador para aquela pessoa, tamanho a dificuldade dela se mobilizar o interesse dela para o mundo, para fora dela. Tá. Né? Mas, então, assim, é um desafio, né? E é importante, né? Às vezes, por exemplo, assim, às vezes eles também têm hiperfoco, né? Então, por exemplo, tem alguns esportes que eles podem ser muito bons, ping-pong, às vezes natação, eles adoram água. Então, e aí quando eles entram nessa questão do hiperfoco, às vezes tocar instrumentos. Olha. Né? Às vezes tem alguns que têm grandes habilidades, desenho, às vezes eles têm grandes habilidades. Tá. Então, tentar com a ajuda dos terapeutas também reconhecer essa potencialidade ou este interesse naquela área específica. Né? Inclusive, né, assim, até porque dentro dessa incidência, até porque a gente está para acabar, né, aproveitando assim, dentro dessa incidência aumentada, não está se aumentando casos graves. O aumento é maior de casos leves. Então, antigamente o autismo você tinha 80% são grau 3. E só tem hoje é totalmente diferente. Então, a gente tem assim, casos graves são 30%, 40% e a gente tem 50% de casos mais leves. Então, como temos muitos casos leves, por exemplo, eles têm um olhar particular para essa questão da tecnologia, tem coisas nesse meio aí da informática, essas coisas de linguagem. Eu, por exemplo, eu olho aquilo e falo, que loucura isso, né? Assim, eu ainda estou na dúvida como o fax funcionava. Né? Então, assim, como você mandava num lugar sem no outro, né? Assim, da onde ele vinha? E hoje não existe mais, então não precisa mais entender. Mas, né, eles têm uma coisa assim, eles olham uma linguagem de programação, tá tudo dito, às vezes. Então, eles têm assim, a ATP, ela traz um olhar diferente também das coisas e que às vezes é uma grande potencialidade. Então, nesse meio hoje, talvez da informática, sem dúvida nenhuma, eles vão fazer grandes contribuições, com certeza. Que bom. Bom, e se você tivesse que passar uma mensagem curta para quem está nos assistindo, que mensagem seria essa? Eu acho que estamos com vocês, assim, e muita coisa para pensar, né? Eu acho que as pessoas elas precisam refletir um pouco, ter as suas opiniões, se informar melhor, até para não cair na má informação, porque eu acho que esse é um grande problema também hoje no autismo, a má informação. Né, assim, cuidado com as terapias milagrosas e que às vezes, cuidado, né, teve uma época aí, acho que pós-pandemia tal, tinha um produto que estavam vendendo como uma coisa inocente na internet, umas gotinhas para autismo,
eram umas siglas, eu não lembro como que era, também não quero fazer propaganda deles, mas era assim, tipo MDS, um treco assim, tá todo mundo dando MDS, o que você acha do MDS? Eu falei, MDS? Que é isso? Né, porque você fica descobrindo pelas famílias que elas te mandam no WhatsApp, tá sabendo disso? Isso aqui é ótimo para autismo, saiu no Instagram, não sei aonde. Mas nunca ouvi falar, né? Mas então eu vou dar, todo mundo dando. Aí sabe o que que era? Era cândida, diluída. Que isso? Que E aí absurdo. teve crianças que tiveram queimação, né? Assim, queimadura esofágica. Então, assim, cuidado com isso, assim, né? Porque vocês são famílias, às vezes, vulneráveis para o oportunista. Sim, sim. Né, assim, porque não tem nada milagroso, assim, mas a gente quer muito, a gente também quer muito, tá? Quero muito trazer novidades, assim, né? Assim, tá todo mundo atrás, mas não vai ser rápido e não existe talvez não exista, porque o autismo em si ele é muito complexo, né? Então é isso que são muitas variáveis, né? Assim, é muita diversidade dentro de si mesmo no autismo. Então é difícil imaginar que a gente vai ter é isso que tem que fazer. Vai ser muito difícil imaginar que a solução será única. E também os indivíduos tão diferentes um do outro, seja o que for, talvez não sirva para todos, né? Então também é importante. Primeiro, a solução mágica, milagrosa, não existe, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E segundo, com uma diversidade tão grande, talvez o que for bom para um, certamente não necessariamente será bom para o outro. Então, sim, também ficar com esse olhar. E continuem na luta, que a gente está com vocês nessa, tá? Estamos todo mundo junto. Tá, sempre. Bom, eu quero agradecer demais a nossa convidada, a doutora Carol. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por disponibilizar seu tempo, compartilhar conosco todo esse conhecimento. Isso certamente ajudará muitas famílias a entender melhor, a pensar e a refletir e a buscar e estudar e compartilhar conosco o que eles acharem de coisas novas, né? Então estamos sempre juntos compartilhando conhecimento. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, e se vocês gostaram, compartilhe com outras pessoas, que muitas vezes o conhecimento, né, ou a informação correta pode ajudar muitas famílias. Muito obrigada.